Hum. Então vamos lá, rapaziada. Reagir ao vídeo do Guto, da Cronosfera. Por que não fazem animes como antigamente? Será que os animes estão piores? Tenho certeza que você já se perguntou por que não fazem mais animes como antigamente. E a resposta pode até soar óbvia, tudo muda. Mas é muito mais interessante se pararmos para analisar os porquês de cada mudança. Mas se tudo muda, como muda? Por que muda? E o que a mudança dos animes quer dizer sobre o mundo e nossa existência na Terra? Deixar o like, né? Conforme o tempo foi passando, muitas das pessoas que me acompanhavam aqui também mudaram. Fazer meu primeiro comentário, que na verdade eu não vi esse vídeo do Guto, né? Então eu não sei como é que vai ser a editoria dele. Achei que ia ser um vídeo padrão, normal, mas aparentemente é mais bem trabalhado. Cresceram, amadureceram, novos desafios vieram pela vida, além das próprias vivências que alteraram a sua visão sobre todo o restante, sobre as coisas que consumiam, as coisas que gostavam, mas agora novos desafios chegaram na vida, desafios que precisam ser superados. E é Vou sempre colocar em tela muito cheia, né? importante ter alguém Pra para ficar te melhor. guiar e te ajudar nesse novo caminho. Por isso, a Alura vem novamente com o Ah, Guia do tomamos Mochileiro Tech, um que é anúncio da Alura basicamente um aqui, guia velho. completamente barra cronosfera. Patrocina Então, nós. Não me importa se você tem 40, Tomamos 50, dois 60, anúncios seguidos. 70 Isso daqui eu vou ter que cortar, velho. Não é Sempre. possível. e a partir daí tudo se inicia. Aproveita e vamos nessa. Volta. Vamos. Agora sim, Os vamos animes reagir. modernos surgiram na década de 60 com Shin Takarajima, obra de Osamu Tezuka, e a partir daí tudo se inicia. Os lançamentos de anime acabam sendo interconectados e geracionais. Um ciclo simples Sabia disso não. É verdade, galera? Que esse foi o primeiro anime? Começou com Osamu Tezuka. seria Tezuka lançando Astro Boy. Akira Toriyama cresce assistindo a essa obra e então lança Dragon Ball. Kyoda, Kubo e Kishimoto assistem, se inspiram e lançam One Piece, Bleach e Naruto, que por sua vez foi visto na infância pelos criadores É, ele tá aqui destacando as obras de maior sucesso, né? Mas o mundo dos mangás é muito mais vasto que isso, a gente sabe. Tá, e na verdade, não necessariamente ele tá falando de mangá, ele tá falando de animes, né? Com projeção global e que afetam várias culturas. Mas tem que levar um pouco em consideração também ali a fauna do Japão, que é bem diferente, né? A cultura deles e tudo isso, essa indústria dos mangás e dos animes. Mas com certeza o Guto sabe disso, então vamos ver aqui o que ele tem a dizer. de Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Solo Leveling e tantos outros. Os ciclos vão mudando, sendo alterados, não apenas pela visão artística de seus criadores, moldados pelo mundo ao seu redor, pelo público, pelo mercado, por toda a indústria do entretenimento. Um ecossistema complexo e gigante que Era silenciosamente ecossistema. se Isso que eu queria dizer, ecossistema. auto-influencia e se força a mudar o tempo todo. Mas, no geral, acredito que a grande maioria das obras parta de algumas bases e elas se destacam mais ou menos dependendo da geração. Todas retratam desejos, princípios ou realidade. Mas primeiro, desejos. Muitos animes retratam desejos, por mais que muitas vezes essa nem seja a temática. Na verdade, a primeira geração até começa assim. わしが作ったせがれなんだぞ。そうなの？いやー、お前はわしの罪をじゃない、偽物だ。 Tá, talvez o que ele vai dizer aqui é que eu já ouvi em outras conversas aí, né? Mas eu também compartilho um pouco dessa opinião, que é que as primeiras gerações ali de animes, né? Até alguns. É que eu não gosto de generalizar, né? É que antes, como tinha muita escassez, era um ou outro, a produção era mais tímida de animes, então os animes relevantes eles têm muito mais valor, né? Do que num ambiente que tem muita produção e
alguns se destacam e às vezes não dá pra dar atenção pra todos. E, querendo ou não, foram os animes que desbravaram, né? Mas o que eu ia falar do papo de outros carnavais é que os autores tinham alguma coisa a dizer, né? Eles tinham uma vivência. é, Mas isso eu acho que da arte tem muito isso, né? Quando tá se estabelecendo um gênero, tem muito ainda essa pegada de exploração, de descobrir o que que é possível, o que dá certo, o que não dá, e construindo um legado, né? E hoje, que nem eu falei, com toda a produção em massa que tem, em comparação com o início, que já se tornou realmente uma indústria, né? Bilionária, global. Então, é muito mais difícil você fazer algo que não é clichê. Não vou me estender mais, vamos ver o vídeo do Guto aqui, tá? Em 3 minutos só. お父さん、そんなこと言わないでください。僕、トビオです。 Carregados pelo contexto devastador do pós-Segunda Guerra, os animes traziam o sentimento de se reerguer, intencionalmente ou não, reforçavam o aspecto da identidade nacional e unificavam a população. É uma boa consideração isso também, né? Do período histórico. Com certeza influencia com os sentimentos, a cabeça, né? Das pessoas que viveram, que eram jovens daquela época, que viriam a se tornar os mangakás famosos, né? Fortalecendo bases que estavam completamente abaladas para que as próximas gerações pudessem, talvez, ousar sonhar. 海賊が夢を見る時代が終わるっておいなんだ人の夢は終わらねえ E as coisas foram evoluindo, até mesmo dentro. Eu não sei pra vocês, mas vocês percebem que essa cena que passou de One Piece, né? Que é um pouco mais antiga, ela passava um sentimento muito mais forte. Pelo menos é que eu não tenho acompanhado tanto One Piece atualmente, inclusive eu tô bem defasado, mas eu parei de sentir essa sensação, sabe? De engajamento, de sentimento mesmo com a obra. Agora parece que é mais uma coisa pra ser vendável, sabe? Uma história pra hypar toda semana. Mas isso fica pra um outro react. Da própria história. O Japão começava a melhorar economicamente, então a vida real parecia se encaixar exatamente com o que os animes contavam. E várias obras assim foram criadas, estabelecendo princípios sociais. ジェニー、たとえ俺の五感全てが失われたとしても、まだ命の炎は燃えている。 Amizade, esforço e vitória. O lema da Shonen Jump surgiu e pautou muito do que existia na revista e no mundo na época. Socialmente, a esperança baseada no esforço foi aumentando. É nesse período que vemos surgir muitas histórias de shonen com esses aspectos, mas que tinham sido influenciadas pelas gerações anteriores. Protagonistas muitas vezes fracos e cheios de falhas, mas que com o tempo e com boas amizades conseguem superar as adversidades e lidar com. Eu quero pausar o Augusto toda hora porque eu quero antecipar o que ele vai falar, mas vamos ver. Talvez ele vai comparar essas sagas de sofrimento com os animes atuais que o protagonista simplesmente é forte, porque sim, e é isso. Hype, solo leveling, cabelo preto, shed, aura mais ego. Os problemas. Falei todas as palavras virais do momento, tomara que esse vídeo viralize. Bem-vindos à Cidade Elemento. Todos Mais um anúncio, cara. Não podem ficar juntos! Confiando, se esforçando e principalmente acreditando é que você poderia alcançar o topo. Mas é aí que tudo muda. Juntamente com a vontade de subverter os arquétipos criados pelas levas anteriores, a geração... Vamos lá, quem foi o primeiro? Eu não tenho chat aqui pra comentar, né? Mas qual foi o primeiro anime? Pra mim, o One Punch Man não conta, porque o One Punch Man é claramente uma paródia, né? Então, é o típico. É justamente fazendo essa crítica. E fez muito sucesso por isso, One Punch Man. Além de ter também uma arte do Yusuke Murata
que é pra poucos, mas, assim, em questão de história narrativa, né? Essa paródia que é boa do One Punch Man. Tipo assim, de jogar com os estereótipos que. Ah, vocês sabem, né? Tudo que representa One Punch Man, não cabe ficar explicando agora. Mas. O foda é que hoje os animes eles fazem isso não ironicamente, entendeu? No One Punch Man é ironia. Agora Solo Leveling não é ironia. E, assim, tem vários pontos bons em Solo Leveling, principalmente no anime, mas no Webtoon também, né? Que a arte, os arquétipos que cria, né? O sistema, tudo mais. Só que no fim, falta ali uma essência, entendeu? Ele usa muito bem os clichês, mas não tem uma mensagem pra passar, sabe? mais modernas foram temperadas com uma dose de pressa e muitas de desesperança. E os animes mudam mais uma vez. As coisas vão ficando mais intensas e por mais absurdas e distantes que pareçam, são na verdade mais próximas ainda da realidade. Surgem os shonens pós-modernos e juntos com tudo isso, os isekai, os rebirths e os levelings. Na expansão, considerando China e Coreia do Sul. E já adianto que não tô aqui para fazer juízo de valor e dizer que uma coisa é boa e que outra coisa é ruim, uma geração era boa e a outra já nem tanto. Não, na verdade, muito pelo contrário. Todas são frutos de suas realidades contextuais e dialogam conosco de alguma maneira, às vezes bem mais do que a gente queria. E eu tenho certeza que boa parte dos autores dessa geração não fizeram essas escolhas propositalmente, não queriam chocar com esse estilo. Muitos até mesmo não devem acreditar que estão passando mensagem alguma com sua obra, só queriam colocar no papel a história que parecia legal. E eu acho que é isso que torna esse papo ainda mais interessante. As histórias passaram a abandonar completamente o lema dos shonen. A amizade? Muitos desses personagens não têm. Estão tão focados na sua própria vivência que é impossível gastar tempo desenvolvendo laços que não parecem necessários para o seu objetivo. Esforço para conseguir a vitória foi cada vez mais reduzido e não muitas existe mais. vezes extinguido. Antes, os treinamentos Tipo assim, qual é a graça de você... uma das coisas que engaja, né? É assim, a sensação de perigo. Que, né, você cria empatia pelo personagem, pela trama. Por mais simples, básica que seja, sabe? Às vezes pode ser só um flashback. Ou só, assim, uma característica do personagem que te cativou. E você ter aquela sensação de perigo, sabe? De que algo pode dar errado. Que aquele personagem pode se dar mal de alguma forma, né? Até das piores formas, mas qual que é a graça do Solo Leveling que você sabe que o cara, ele, assim, a irmã dele vai correr perigo? Não importa, porque ele consegue se teletransportar em 0,1 segundos e deixou uma sombra que é mais forte do que todas as sombras que vão aparecer, porque ele já é o mais forte desde o início, sabe? Não tem, assim, uma sensação de perigo de que não, agora vai. Você só fica, tipo assim, ah, tá bom, tá bom, tá bom, quanto sentimento. E é isso, vamos ver aqui, voltar pro Guto. Pareciam pelo menos divertidos e compensadores, agora já nem tanto. As histórias que atraem muito público hoje em dia não possuem mais uma longa jornada até o topo. Na verdade, muitas começam já no ápice do poder. O jovem cansou de esperar. Talvez reflexo do uso das redes sociais. Vício em dopamina? Mais uma palavra viral que eu esqueci de falar. Talvez porque se cansaram do formato já conhecido, mas eu sinto que no fundo é um pouco mais além. Eu sinto que é porque a gente perdeu a esperança. Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma! Diga por você. Não perdemos a esperança. A esperança é a última que morre. Porque não acreditamos mais tão fielmente que o esforço vai levar à vitória. Vimos algumas gerações tentarem, mas parece que o caminho... Será isso uma outra forma de dizer que não sobrou nada? E se não sobra nada, você perde a esperança. Mas não é assim que a vida funciona. Isso daí é uma frase de gente frustrada. O caminho fica mais difícil a cada minuto. Seria muito mais fácil se de repente a gente pulasse pro nível máximo. Se surgisse uma janela de jogo na tela e pudéssemos preencher com pontos infinitos. Quem sabe até mesmo seria muito mais fácil. Em outro mundo, de preferência num corpo mais forte. Mas a vida não é fácil, não é mole.
numa família mais rica, saudável e emocionalmente estável. Um contexto em que você não precise passar por dificuldades. Podia ser nesse mesmo mundo, se fosse com todas as memórias do que a gente já viveu antes. Gravou Nem no que meio seja da rua, Gutão? Agora que eu percebi, passando os carros e os caralho. pra viver sem grandes objetivos, sem grandes ambições. O Guto tem cara, assim, que é de Guarulhos, não tem? Eu não sei exatamente, não conheço ele, mas tem uma cara de quem mora em Guarulhos. Esqueça mensagens, esqueça Ou discussões, tipo Itaquá, tá ligado? esqueça crescimento de mundo, crescimento de personagem. Por um instante, por Onde é apenas isso daí? 20 minutinhos da semana, as pessoas querem deixar de lado os grandes sonhos, as grandes ambições, os grandes objetivos, porque no fundo talvez elas saibam que nunca vão alcançar. E nesse instante, naquele episódio que você assiste, Só se for no capitalismo, né? No capitalismo ninguém vai alcançar nada mesmo. desse Por isso que a gente tem que acabar com ele. Isekai, desse rebirth, desse anime completamente vazio. Não acabar, né, gente? É superar. Assim, é uma coisa que tem as suas... Teve as suas conquistas, os seus méritos, e tem, continua tendo. Porém, a gente tem que superar as contradições. E a gente já sabe, essa é uma das contradições. As pessoas estão desesperançosas. Por quê? Porque você sempre vai se esforçar ao máximo e não vai sobrar nada pra você, porque vai ficar todo o lucro pro bilionário. A gente sabe como é que funciona. Você Elon Musk tem 500 bilhões de dólares, que equivale a mais de 1 trilhão de reais. se preenche porque você vê alguém, pelo menos alguém, conseguindo a vitória. E eu acho que essa é a profundidade do raso. Vídeo bem feito, hein, Guto? Bom, pelo menos é assim que eu acho que as coisas se conectam. Talvez isso explique por que a gente costuma gostar tanto dessas coisas hoje em dia. Talvez você não goste, eu mesmo não sou um grande fã, mas isso explica por que as pessoas conseguem se conectar com algo que pra quem não gosta parece tão supérfluo, tão qualquer coisa. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Você conseguiu se identificar com alguma coisa disso aqui? Talvez não, mas talvez esse seja o ponto interessante. Olha só. Roteiro Guto Barbosa. Fez um videozinho bom, hein? Bem produzido, gastou um tempinho. O pessoal gosta de fazer vídeo. Bom, então esse foi o react, né? Se eu pudesse dar uma consideração final, eu achei que ele iria por outros lados, mas ele falou basicamente que os animes antes eram esperançosos e agora é um mundo de desesperança, né? Achei que ele ia falar mais sobre produção, roteiro, mensagem. Mas assim, eu acho que a sociedade em todos os âmbitos ela tá doente, porque é isso. Você vai fazer o seu máximo e no final não vai sobrar nada, porque você não é filho de ninguém e sua família não teve escravos, basicamente. Não sei se pode ficar falando essas palavras aqui, né? Mas eu queria comentar em cima desse vídeo, que ele não foi, né? Fazendo um comentário extra. É que, assim, hoje, realmente, os jovens estão muito imediatistas. Eu deixei de ser jovem recentemente. Eu também era assim. Os jovens são assim, na verdade, né? Mas se torna cada vez mais profunda, né? Essa questão, essa dor, conforme vai passando as gerações, a gente vai enfrentando crises em cima de crises, fica cada dia mais difícil viver. Então acho que é um reflexo da sociedade. E sobre a produção dos animes, assim, eu sinto que, primeiro, que nem eu falei, a produção em massa, ela sempre vai gerar muitas coisas medíocres, não que elas sejam ruins, necessariamente, né? Às vezes vai ter uma boa produção, algumas coisas boas para se pincelar, uma arte, sei lá, uma direção de alguma coisa. Mas não vão ser, um ponto fora da curva. Até porque a própria definição diz isso. Mas ainda surgem coisas boas. Eu não sou desesperançoso, não. Nem com o mundo, nem com os animes. E eu sou grato por estar vivo, porque antes era muito pior. E a gente só tem a melhorar. E é isso daí, galera. Fica essa mensagem aí de positividade, né? Para não acabar num clima ruim, sei lá.
E é isso daí, não tem muito a dizer sobre isso não. Eu queria era falar mal de One Piece.